A alquimia é um processo pré-encarnatório. O papel de um alquimista é, através dos registros históricos da alma, desenhar o plano de vida dessa alma desde o núcleo familiar, ciclos de vida, colaboradores, aliados e rivais. O jogo ou a simulação, se assim preferir, é feito com base nesses dados para que a alma atinja o máximo grau de depuração através das experiências vividas em terra. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa E aí? noite. E aí, filho, tudo certo, então? Tudo certo. Estamos aqui de novo aqui no Bananex aí para fazer mais um podcast aí. Um assunto assim bem bacana, bem pertinente, né? Alguns vão achar que a gente tá ficando maluco, mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos compartilhar as mensagens aí, né? Por que não, né? Vamos se comunicar, né, filho? Como Tá sempre, certo. né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. É isso aí. Tá certinho. É isso aí. Então, filho, eu venho acompanhando já o Otávio fazendo um processo de algumas escritas e tal, então eu queria fazer algumas perguntas que a gente não conseguiu nem fazer esse diálogo em casa, né? É uma A coisa gente muito não íntima, teve, né? por ser uma coisa muito pessoal, espiritual, a gente não teve esse feedback, né? E aí eu queria saber da onde que vem essas escritas, essas informações, né? Da onde que vem? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quando eu faço esse retrocesso para tentar identificar de onde começou, eu acredito que seja ali por volta de quando eu tinha uns 12 anos, quando eu começava a escrever. Não sei se tu se lembra, mas eu tinha algumas músicas que eu compunha. Até comecei a aprender inglês por causa disso, né? Eu começava a receber ali umas frases, vinham... vou escrever alguma coisa aqui para ver o que que é. E elas eram muito inspiradoras porque não era um vocabulário que eu usava e às vezes também nem numa língua que eu falava. Só que até então eu não tinha maturidade, né? Tipo, espiritual, às vezes nem emocional como pessoa mesmo, para poder discernir, ter o discernimento. Isso aqui é uma informação que está vindo de um outro plano extrafísico. Até porque até então a gente ainda tinha uma visão sobre espiritualidade muito imatura, né? Então isso para mim era qualquer coisa. Eu não tinha bem um desenho do que seria isso, do que era, né? Mas eu lembro que eu começava a escrever há muito tempo, né? Desde que eu era mais novo, assim. E a partir do momento que eu comecei a ter um pouquinho mais de experiência de vida, né? Experiência espiritual também, a gente teve com a ayahuasca, Ayahuasca com foi a demais. psilocibina também, que aí eu tive mais experiência. Eu comecei a ter um desenvolvimento e amadurecimento espiritual um pouco maior para ter o discernimento de chegar e dizer, isso aqui é uma psicografia, isso aqui é uma mensagem que veio de algum lugar e tem algum motivo. Só que o que acontece é que isso ficou preso por, sei lá, vou fazer 30 anos, uns 18 anos, que eu venho escrevendo frases soltas, alguns versos, algumas músicas, e até então tava lá dentro de um baú sem uso. Até o momento que eles começaram a gritar comigo, falar, cara, tu acha que a gente tá escrevendo isso aqui pra tu deixar empoeirado? Vai espalhar, compartilhar isso aí, né? Claro. E é o que a gente tá tentando fazer aqui, né? Isso, então, eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer, porque em casa a gente não conseguiu, né, ter esse diálogo assim. Eu queria saber como é que funciona esse processo, né? Porque como eu tive pouco contato dessas escritas, porque ele compõe música, eu não vejo, ele faz textos, eu não vejo, né? Ele guarda tudo ali num baúzinho ali que ninguém abre, né? Então eu queria saber como é que funciona esse processo, assim, né? Como é que ele funciona, né? Porque, tipo assim, ali o pouco que eu vi foi metade de um texto que eu não consegui ler nada, porque eram uns termos muito rebuscados e muitos rabiscos, então eu não conseguia entender nada. Então, como é que se dá esse processo, assim? Eu tenho curiosidade de saber, viu? Eu tô na caminhada para aprender ainda, né? Então, tem muita coisa que eu vou desbravando, vou conhecendo. O que eu posso dizer das experiências que eu tive quando psicografando, né? Seja alguma composição, seja alguma mensagem, porque às vezes elas vêm
algo mais artístico, né? Algo mais poético, né? Que eu olho assim depois, oh, caramba, não fui eu que escrevi isso aqui, não Aham. ter essa, não ter essa competência toda para escrever algo tão bonito assim. E tem algumas coisas que são informações, como, por exemplo, essa que eu li hoje, ali no início do programa, ela é mais com um teor de informação para passar. Então, eles não têm esse capricho de ser mais artístico. Eles têm um capricho mais de ser mais objetivo, De né? passar realmente a informação, De né? passar informação. Agora, como que acontece? Fisicamente, eu provei de duas formas, né? Eu noto que esse processo ele acontece de duas maneiras. A primeira é basicamente como se fosse um download, sabe? Eu tô andando na rua e não existe anunciação, não existe um momento, ó, vai vir. Simplesmente pode ser um momento como agora. Posso estar ali, a gente termina de gravar ali o podcast e pode aparecer uma mensagem. Eu pego lá, vou escrevo no caderno ou escrevo no celular. Já teve vezes que eu tava voltando assim, tipo, da academia, por exemplo. E aí do nada eu tava andando, ouvindo música, aí eu parei e começaram a vir alguns versos. E ele começa como se fosse como se estivesse pulsando, assim, sabe? Vem uma palavra, daqui a pouco aquela palavra é uma frase, daqui a pouco aquela frase é um verso, daqui a pouco aquele verso é um texto. E aí eu saco o celular e eu vou escrevendo assim. É como se eu entrasse num estado de transe, porque eu não presto atenção. Então, eu literalmente, se eu tô na rua, eu paro num canto, tiro meu celular e começo a digitar, né? Começo a escrever para eu ter registrado ali. E às vezes ele vem com uma estrofe, algum versinho, ou às vezes é um texto muito longo. Já houveram ocasiões que foi só uma frase, mas aquela frase foi o suficiente para transmitir toda a ideia que queria. Esse é uma É maneira algo. que acontece. Sim, É a mais comum. sim. E tem uma maneira que é um pouco mais agressiva de psicografia. Não sei se é por conta da minha falta de conhecimento ou da minha imaturidade ainda nesse processo, porque é uma coisa que está sendo desbravada ainda. Mas ele acaba sendo mais intenso. Eu sinto como se houvesse um peso em cima de mim, porque se é um espírito, se é uma entidade mesmo, realmente é como se estivesse tomando mais um espaço. Então a pressão aumenta e tu sente um cansaço. Eu chego a ficar às vezes ofegante, tipo, na hora que eu tô escrevendo assim, e eu noto que a minha mão ela começa a tremer e os meus dedos começam a se contorcer de uma forma a envolver a caneta ou lápis, o que tá ali. Geralmente quando eu escrevo em papel é assim. Aí geralmente os meus dedos se contorcem e aí ele vai escrevendo. E é por isso que, como tu falou ali, parece um rabisco isso aqui. É porque realmente não tem destreza na minha mão, porque é como se fosse uma outra pessoa escrevendo dentro do meu corpo. Então tem que ter um equilíbrio ali que isso só com o tempo eu vou ter para fazer algo muito bem feito, né? Como o Chico Xavier talvez fazia. Então ele vem esse rabisco porque a minha mão ela fica meio solta. Sim. Às vezes ele até desliza assim. Aí quando eu vou ler eu falo, pô, vocês queriam passar mensagem? O que que tá escrito aqui que eu não entendo? E eu até eu pergunto porque eu não vejo esse processo dele, né? De porta fechada, eu não sei o que acontece ali dentro, não tenho acesso, né? E, enfim, né? Porque, por ser uma coisa espiritual e também muito pessoal, como já foi comentado, né? Mas outra coisa que eu tenho curiosidade de saber é se tu tens outros textos semelhantes a esses ou diferentes um do outro, assim, de conteúdo, entendeu? Uhum, entendi. Então, eu tenho, se tu pegar o meu celular, meu bloquinho de nota, assim, tu vai é, colocando pra baixo, assim, ele não termina. Ah, e ele deixa eu ver, o celular dele é ruim, Não. não tem acesso. Então, é porque eu penso assim, eu olho, eu acho muito bonito e acho que são informações muito válidas. Mas eu também fico pensando, cara, será que a galera vai achar que eu tô ficando louco, que eu tô compartilhando isso aqui, que essa mensagem aqui... Porque não é minha, não é minha. E eu não gosto também de me enquadrar em nenhum tipo de rótulo. Então, eu também não gosto de anunciar, isso aqui é um espírito, isso aqui é uma entidade. Cara, eu não sei. Eu acredito que seja, né? Pelas informações que vão vindo para mim, eu vou tendo essa visão a mais, né? Mas eu não gosto de ter um rótulo. E eu também não gosto dessa ideia. Isso é uma ideia do ego, né? De achar, você é um cara que psicografa, como se fosse grandes coisas. Isso aqui qualquer um pode fazer, né? Se tiver disposto a transmitir a mensagem. Então eu fico muito com o pé atrás, assim, quando eu vou compartilhar. Poxa, foram 18 anos de psicografia
que eu nunca compartilhei. Tô compartilhando agora com O vocês aqui. quê? Foi... Esse tempo todo. Ah, vou te pegar depois da saída, vice. Nada, que isso. Mas eu vinha escrevendo e também entendendo, porque o que acontece? Pelo que eu entendo, quem tem essa aptidão para poder transcrever e também compartilhar a mensagem, geralmente são pessoas que também precisam aprender aquela mensagem. Então, não tem nada de elevado na minha pessoa por conta disso. Muito pelo contrário, são mensagens que chegam para mim para que eu entenda, eu aplique na minha vida e aí depois, quando eu tiver maduro o suficiente, eu possa passar para frente, para as pessoas entenderem. Então, assim, são anos de escrita que tem. E elas são muito variadas. Elas falam desde saúde até amor, relacionamentos, família, vícios, né? Lutas que a gente tem aqui no plano material. Eles falam basicamente numa questão mais moral. Às vezes, como agora, vem uma informação que é um pouco é mais uma informação mesmo. Ela não chega a ser um conselho. Eles só estão dizendo, ó, é assim que funciona isso aqui. Se vocês têm curiosidade para saber, é assim que funciona. Porque a gente chegou num tempo em que as pessoas elas já são conscientes o suficiente para poder ouvir uma mensagem e digerir ela de uma forma racional. Porque o que acontecia? Se tu vai pegar, por exemplo, Jesus Cristo, ele só falava em parábolas. Por quê? Porque tinham pessoas que não queriam que as mensagens fossem transmitidas. Então, era perigoso você chegar no tempo, né, há 2000 anos atrás, vir com uma ideia revolucionária. O amor naquela época era uma coisa revolucionária. A moralidade de Cristo era uma coisa revolucionária. Então, isso não era bem visto. As pessoas não queriam que as outras pessoas comuns tivessem esse desenvolvimento moral, porque elas iam se elevar. Então, Jesus falava muito em parábolas para poder disfarçar um pouco o que ele queria dizer. E quem estava pronto, realmente pronto, ia entender o que ele estava querendo dizer ali. Então, ele ia catar os peixes ali que ele foi buscar. Hoje em dia, as pessoas elas já chegaram num grau de consciência um pouco mais elevados em que não precisa haver conflito, né? Existe conflito, mas não precisa haver. Eu posso expor uma mensagem aqui, ele que tá ali, ele não vai vir dar um soco na minha cara ou vai me tacar uma pedra, né? Ele vai ouvir, ele vai pensar, poxa, concordo, não concordo, discordo, vou pesquisar mais a fundo, né? Então, por isso que vão vindo, tempos em tempos, pessoas que vão transmitindo essas mensagens, né? Assim como os profetas faziam antigamente, os espíritas, né? Os médiuns, eles fazem, e é uma questão comum, né? Não é algo nobre ou elevado. É como se eu fosse um carteiro. Ao mandar uma carta aqui, eu tô passando pra frente, né? E tem várias outras. Legal. E, tipo assim, eu lembro que uma vez a gente estava em casa e a gente começou a falar sobre alquimia também, né? Aham. O Otávio, ele desenvolve bem essas questões, né? E eu quase não consigo ver. Eu queria saber qual é a conexão que tem a alquimia com a espiritualidade, porque eu não consigo ver essa conexão, Uhum. né? Eu tô aqui de coadjuvante, como eu tô dizendo, porque, né? Eu não sei nada, eu não sabia que tantos anos ele escrevia, né? Deve Muito ter tempo. livro ali que já está até com a página amarela, né? Já está. Então, assim, eu queria saber que tu me explicasse qual é a conexão que tem com a alquimia com a espiritualidade. Eu queria entender isso aí. Essa é uma pergunta bem complexa e para isso a pessoa que estiver ouvindo, ela vai ter que deixar de lado talvez alguns conhecimentos que ela tenha, né, ou algumas crenças que ela venha a ter, tá? Porque o que acontece? O que eu li hoje, ele foi justamente sobre a alquimia, né? Então, qual que é o conceito de alquimia? Muito antigamente existia, é como se fosse um grupo, a mesma história que eu falei de Jesus Cristo, ele não era o único que passava mensagens, né? Existiam muitos sábios durante toda a história. Só que o que acontecia? Como eu falei anteriormente, tinha pessoas que não queriam que essas informações vazassem. Eu quero que o povo seja ignorante, eu não quero que o povo seja esclarecido. Essa é a jogada. Porque se você não tem conhecimento, você não vai longe.
Você só vai até onde o teu conhecimento te permite. E tem muita coisa para desbravar. Eu também, eu sou um aprendiz ainda também. Tem muita coisa para ver. E o que acontece é que na mensagem que veio para mim, foi uma mensagem de informação, não foi de moralidade. Então eu também tive que digerir há um tempo essa mensagem para eu poder entender. E o que que acontece? O conceito básico de alquimia é aquilo que eles falavam da pedra filosofal, de você transformar chumbo em ouro, né? Esse é o conceito. Só que isso é uma alegoria, na verdade. Você não está transformando chumbo em ouro, você está transformando um ser ignorante num ser esclarecido. É como se fosse filosofia, né? Dá para tirar que Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras eram alquimistas também. Porque o que que eles faziam? Eles levavam conhecimento para as pessoas. Só que Sócrates também ele foi assassinado. Não foi? Acho que tu estudou direito, né? Vocês É, estudam sobre isso. eu estudei isso. Ele... Ciências políticas a gente estudou, filosofia também, né? Bastante, né? Tá Bastante, muito bastante. atrelaçado. E Sócrates ele foi assassinado porque ele falava as verdades, ele dava clareza para as pessoas comuns, né? Que havia um grupo que não queria que chegasse, né? No povo comum, algumas mensagens. Então, o que que acontece? Existiam esses grupos e eles eram ocultos, daí que vem essa questão de ocultismo. Porque parece que é uma coisa mística, mas não é. É porque as pessoas elas precisavam se esconder e passar esses conhecimentos por baixo da mesa. Ó, entenda isso, né? Estude sobre isso. Então, a alquimia, o que que ela é? É transformar a tua alma que está ali impura ou que tem algum defeito, algum problema, e transformar ela em algo purificado. Aí, o que que acontece? A maior crença das pessoas, ou de muitas pessoas, é que depois que você desencarna, que é o termo que os espíritas usam, você talvez não tenha mais utilidade. Você simplesmente morre e é só isso. Só que muito pelo contrário, existe muitos ofícios no pós-vida. Existe o que fazer. Por exemplo, o que chega aqui para mim, se a gente for por esse viés espiritual, algum espírito, alguma entidade está fazendo algum trabalho para poder me mandar isso aqui. Então existe trabalho fora do plano material e muito, o universo é vasto, então há demanda, né? Então o primeiro princípio que a gente precisa entender, pós-vida existe ofício, você ainda vai ter o que você fazer. Todo o conhecimento que tu adquirir em terra é para quê? Para bonito? Não, você vai utilizar ele depois. E aí o que que eu gosto de a analogia que eu gosto de trazer? O planeta Terra, ele é como se fosse um tubo de ensaio, onde você coloca químicos, né? Tudo à nossa volta é química, né? E eu gosto de fazer a analogia de que o planeta Terra, ele funciona como se fosse uma máquina de lavar. Engraçado que a gente estava falando sobre isso ali do carro É, antes, né? dentro do Uber. É. O que que acontece? Você tem a máquina de lavar. Para que que ela serve? Para lavar roupa, para tirar sujeira. Então, o que que você faz? Você tem uma roupa, né, que tá suja, tá com mau cheiro, tá manchada, e você coloca na máquina de lavar. Você adiciona químicos ali, não adiciona? Claro. Sabão em pó, amaciante, sei lá mais o que que tem, né? Você adiciona esse químico, fecha a tampa e a máquina começa a girar, igual o planeta Terra. E nesse giro, a química ela vai reagindo com os componentes que tem ali, com a sujeira, com a mancha que tem ali. E ela vai quebrando, né? Nesse atrito, nessa centrifugação, ela faz com que a sujeira seja eliminada. E quando acaba o giro, do tambor ali, a centrifugação, o que que acontece? Tu tira a roupa, tá limpa, em tese, né? A Terra funciona da mesma forma, né? A gente entra aqui, esse corpo aqui, né? Ele é um veículo. Ele é como se fosse uma roupa mesmo que eu vou vestir para poder habitar nesse plano material. E o plano material, ele é feito justamente para fazer essa limpeza, porque eu cheguei aqui com as minhas imperfeições, com os meus vícios, com os meus defeitos, como todo mundo, né? Por isso que não existe competição aqui dentro. Cada pessoa que está aqui, ela tem a sua manchinha própria, cada um tem o que melhorar. E cada um é diferente de cada um. A linha de chegada não é igual para mim, que é igual a tua, que é igual a dele. São diferentes e cada uma no seu tempo, né? Aí voltando ao que tu me perguntou, que essa foi uma informação que eu achei que fez total sentido, É. que aí tem a ver com a alquimia. Existe alquimista encarnado, ou seja, no nosso plano, né? Que são essas pessoas que
trocam informações, que trazem a filosofia à tona, né? Que fazem essas discussões para a gente poder transformar o ser humano de chumbo, ignorante, pesado, em um ser humano de ouro, né? Que é leve, com ornamentos mais sofisticados, que é mais elevado. Só que os alquimistas, vamos dizer assim, extracorpóreos, ou seja, que não estão nesse plano material, não estão na Terra, são as entidades, eu vou usar essa palavra porque eu não sei dizer se são espíritos, são as entidades que elas são responsáveis por fazer todo o desenho encarnatório de uma pessoa. Porque, por exemplo, você tem o planeta Terra e nós temos as pessoas que habitam aqui. Não tem como ser algo aleatório. Ah, a Luciana vai nascer... Ah, bota ela para nascer lá no Brasil porque sim. Bota ela para nascer na família tal porque sim. Nada é por acaso. O universo ele é infinito e em nenhuma parte dele existe o acaso. Tudo é uma matemática muito bem calculada. Então, o que um alquimista faz? O alquimista ele faz todo esse plano encarnatório. E ele também, se tu for ver o nosso corpo, ele é feito de quê? De química. Tudo no nosso corpo é química, né? O nosso sangue tem carbono, tem oxigênio, tudo isso aqui é desenhado. E o nosso corpo ele é tão perfeito que tudo tem uma função, né? Tudo tem uma função específica. Então é impossível de acreditar que isso tenha sido uma obra do acaso, que não tenha sido um estudo, que não haja uma ciência por trás. Então o que vai acontecer? Vamos supor que a gente tenha a tua alma ali, né? Ah, a alma da Luciana. Eu quero encarnar porque eu preciso melhorar tais e tais e tais aspectos, né? Eu preciso ser um pouco mais paciente, eu preciso ser um pouco mais disciplinado, eu preciso ser um pouco mais consciente, eu preciso ser menos avarento, eu preciso ser menos guloso. Isso aí é de cada um, porque cada pessoa tem o que melhorar, né? E aí o que acontece? É feito todo um estudo, né? Vamos supor que a gente está no plano espiritual, vem a alma, é como se houvessem registros, né? Ah, você já teve a vida tal, você já encarnou como tal pessoa, você já fez isso, essas são as tuas aptidões, essas são as tuas limitações e esses são os teus desejos, né? Eu quero evoluir nisso, nisso, nisso. O alquimista, ele vai lá, ele vai desenhar o teu plano de vida. Entendi. A encarnação que tu vai fazer, o corpo, o tamanho do teu corpo, a tua cor de pele, o teu gênero. Porque o que acontece? Quando você encarna, o teu biotipo, ele também vai ditar e atrair ou repelir pessoas e situações. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu, Otávio, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa introspectiva. Uma coisa que eu queria trabalhar quando eu fui encarnado aqui era isso. Era poder me expor, falar, né? Poder usar minha voz, ser menos tímido, menos introvertido. E não é coincidência que a gente nasceu na mesma família, por exemplo. Tu é uma pessoa super extrovertida, comunicativa, tá entendendo? Demais até. Então, tu vê que existe essa balança, né? Então, o Otávio é mais calmo, mais paciente. Opa, a Luciana precisa ser um pouco mais calma, mais paciente. Vamos botar eles para nascerem no mesmo núcleo familiar. Isso com todo mundo. Então, as tuas limitações, as tuas provações, quaisquer que sejam, não existe um culpado. Você pediu para ser assim, porque você queria trabalhar aquilo. Então, quando chegam as dificuldades, as adversidades, é porque você está atraindo pessoas e situações que vão te obrigar a desenvolver as qualidades que tu tanto queria antes de vir para cá. Então, o que não pode existir hoje em dia? Vitimismo. Ah, mas a minha vida é difícil por causa disso, disso e aquilo. Não existe vida perfeita. E não existe vida igual. A tua vida e os teus desafios, eles são desenhados à mão pelos alquimistas. Porque quando tu chega aqui, você passa por esses desafios. Ah, mas o outro, ele é milionário, nasceu em berço de ouro, tem regalias. Se a pessoa nasceu com muita regalia, muito provavelmente que o aprendizado que ela tem que ter ou é sobre administrar as coisas que tem, ou sobre humildade. Aí a pessoa fala, mas o cara viveu a vida inteira ostentando, gastando, morreu e nada.
aí para mim foi um desperdício de experiência. Porque o cara, por mais que ele tenha gozado da vida, ela passa assim. E aí, para ele encarnar de novo, tem uma fila de milhões e milhões e milhões. Então ele veio para cá e não cumpriu o propósito. Então fica tranquilo. Ah, não olhe para o lado. Ah, porque o fulano tem isso, eu não tenho. Tem que olhar para frente. Meu desafio é esse, meus vícios são esses, e eu quero ser melhor em tal coisa. E aí é interessante porque quando tu começa a ter essa ciência dessa informação que foi passada, tu começa a ver positividade em tudo. Ah, veio um desafio. Pá, mas o que eu aprendi com isso? Ah, aprendi tal coisa. Ah, legal, ponto pra mim. Consegui evoluir um pouquinho nisso. Então a gente para de sair dessa energia negativa, né? De vitimização, de pena. E a gente começa a olhar, ah, interessante que isso tenha acontecido. Ah, aprendi tal coisa. Começa a fazer anotação do que se apresenta. E aí você começa a ver que a vida ela não tá contra você, ela tá a teu favor. Mas você só pode colher o fruto depois do esforço, né? O sucesso vai vir depois do trabalho. E assim a vida fica mais bonita, mais tranquila, né? Sabendo que isso acontece. E essa informação, é aí que a alquimia tem a ver com a espiritualidade, né? Deu para entender bem, tu explicou bem, né? É. Então, Otávio, para finalizar aí o nosso podcast aí, né? Será que tu não pode dar um conselho para a galera que está nos assistindo, assim, como elas podem levar, né, tudo isso que está passando para a gente para a vida pessoal delas, entendeu? Para minha também. Eu acho que basicamente é isso. Primeiro você tem que digerir essa informação e entender. E a partir do momento que você entende que as tuas dificuldades são frutos das tuas escolhas, você começa a ver que toda lição que se apresenta é uma oportunidade para você ser melhor. Então, eu aconselharia as pessoas a largarem um pouco de mão o vitimismo, largar um pouco de mão a pena que sentem de si mesmo, sabe? Essa ideia de pobre coitado e tudo mais. E comecem a olhar as adversidades como fases de um jogo. E que passando essa fase, você sabe que lá vai estar uma versão tua melhor, né? E também tirar a ideia de que todo mundo tá tendo o mesmo caminhar. Não tá. Não existe a mesma linha de chegada para todo mundo. Existe uma para cada um. É feito à mão, já falei isso. Então, larga de mão essa ideia de competição. Não existe um primeiro, segundo, terceiro lugar. Não existe pódio. Não é as Olimpíadas dos seres humanos. É a tua vida. Faça bom uso dela, né? E seja grato a cada pessoa, cada desafio. Aquelas que tu não gosta muito, aquelas que tu tem mais aversão, elas também fazem parte do teu plano encarnatório para que você consiga ser bem-sucedido como um espírito, como alma eterna que você é. Obrigado, filho. Obrigado pelas palavras, né? Espero que as pessoas tenham acompanhado isso e que tu tenha transmitido exatamente aquilo que tu pretendias passar para as pessoas que vão fazer parte desse, né? Vão assistir esse nosso podcast aí. Show de bola. Eu que agradeço também ter participado. Tamo junto aí, Tamo filho, junto aí. No próximo vem mais mensagem por aí, vem né? mais. E aí a gente vai explicando, vai aprendendo junto também, né? É, isso aí. A Isso. vida é um aprendizado, é isso aí. Show de bola. Uma boa noite aí. Tamo junto. Valeu, gente.